Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus juntos, para aprendermos com a Bíblia, com a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Elas nos ensinam, elas nos exortam, elas nos consolam, elas nos edificam. Por isso, nós estamos estudando a palavra de Deus. Esse é o maior privilégio que nós temos, estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, vamos estudar a sua palavra e precisamos que o Senhor nos ensine. Maravilhoso Espírito Santo, precisamos que o Senhor nos torne mais semelhantes a Jesus, através da tua palavra e pelo poder da tua palavra. É que nós oramos para a glória de Deus nosso Pai. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre a parábola do joio do campo. E nós já falamos no estudo anterior que esta parábola é dirigida aos mesmos ouvintes da parábola do semeador. E nesta parábola, nós já falamos, eu estou só relembrando, que nesta parábola nós encontramos várias dualidades, né? E aí nós falamos então, no estudo anterior, que nesta parábola o Senhor Jesus nos mostrou dois semeadores, e nós aprendemos então no estudo passado que os dois semeadores são o filho do homem, que é o próprio Jesus, e o maligno, que é o Satanás, e são os dois semeadores. Nós aprendemos também que a semeadura do maligno é sempre dentro da igreja. O maligno não se importa de semear lá no mundo que já é dele. Ele se importa em semear dentro da igreja, que é o reino de Deus. E nós vimos isto na parábola. Não é? O inimigo semeia no campo que é do Senhor da casa, que é do Filho do Homem. E esse campo é a igreja, é onde estão os filhos do reino. É aí que o inimigo também semeia. Essa parábola ensina isso. Nós vimos no estudo passado. Falamos também sobre as duas sementes. E aí lembramos os irmãos que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Na parábola do joio do campo, a semente são os resultados, ou seja, os filhos do reino e os filhos do maligno. Essas são as duas sementes. São os resultados que a palavra de Deus faz na vida de pessoas que estão dentro da igreja, nos filhos do reino e nos filhos do maligno, tá certo? Vimos então que as duas sementes são os filhos do reino e os filhos do maligno. Vimos isto no estudo passado, ok? Hoje nós queremos continuar falando sobre esta parábola e daí eu quero convidar você a voltar os seus olhos ou a sua atenção para a leitura da palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, começando com o versículo 27, vamos ler o 28, tá bom? Vamos falar agora sobre as duas perguntas. Lembram que todo o texto da parábola do joio e a explicação da parábola do joio, nós já lemos no estudo passado. Todo o texto está em Mateus 13, de 24 a 30, e está em Mateus 13, de 36 a 43. Texto esse que nós já lemos no estudo passado. Hoje eu vou ler só os versículos relativos às duas perguntas que vamos tratar aqui e as duas colheitas também. Ok? Versículos 27 e 28, Mateus 13, 27 e 28. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste
boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então, hoje nós vamos nos concentrar nas duas perguntas do texto. Nós já falamos sobre os dois semeadores, as duas sementes. Hoje queremos tratar sobre as duas perguntas. E elas estão aqui, em Mateus 13, 27 e 28. Aqui estão as duas perguntas que são feitas pelos servos do dono da casa. Ok? Pelos servos, se você lembrar que o dono da casa se refere ao Filho do Homem, e Filho do Homem é o próprio Jesus, então estão aqui os servos perguntando para o dono da casa. Os servos são os trabalhadores, são os filhos do reino, são eles, ok? A primeira pergunta, então. A primeira pergunta está dividida em duas partes. A primeira pergunta você a encontra no versículo 27, e ela está dividida em duas partes. A primeira pergunta é esta: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Esta é a primeira parte da primeira pergunta. Não semeaste a boa semente no teu campo, Senhor? Esta pergunta, ela reconhece que a prioridade era do dono da casa e que ele havia semeado somente a boa semente. A prioridade de semear é do dono da casa, é do Filho do Homem. A prioridade em semear neste mundo a boa semente é do Filho do Homem, é do Senhor Jesus. Ele tem a prioridade, porque o mundo pertence ao Senhor. Ainda que esteja sob o governo do maligno por enquanto, mas o mundo pertence ao Senhor. E aqui neste mundo ele semeou a igreja, ele semeou a boa semente, que são os filhos do reino. Lembra-se que quando eu estou falando de boa semente como filhos do reino, é porque eu não estou na parábola do semeador. Que se eu tivesse a parábola do semeador, eu estaria falando que a boa semente é a palavra de Deus. Mas na parábola do joio, não se esqueça, a boa semente são os filhos. São o resultado que a palavra trouxe para a vida de pessoas. Ok? Então, na parábola do joio, não se esqueça, as sementes são os filhos. Ok? Então, o direito de semear a boa semente é do Filho do Homem, é ele que tem este direito. Por isso que os servos perguntam, mas Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Porque é dele a prioridade, e ele havia semeado a boa semente, tá? Ok? Então, esta palavra que está lá na parábola do semeador, o evangelho que foi pregado, produziu filhos para Deus, aqui na parábola do joio. Filhos para o reino de Deus. E esta é a boa semente que foi semeada pelo Filho do Homem, o próprio Jesus. Aí, a segunda parte da primeira pergunta. Olha só a segunda parte. Eles perguntam assim para o dono da casa: de onde, pois, vem o joio? Ou, de onde vem, pois, o joio? Eles estão perguntando. Esta pergunta diz respeito à origem do mal e à permanência do mal neste mundo. É uma pergunta poderosa, porque eles perguntam assim: de onde vem, pois, o joio? Lembram-se que nós já estudamos no estudo passado sobre as duas sementes aqui desta parábola
do joio, que as duas sementes são os filhos do reino e os filhos do maligno. Eles estão perguntando, de onde vieram, pois, esses filhos do maligno que estão no meio da igreja? De onde vêm esses filhos do maligno que estão aqui no meio do reino do Senhor, convivendo com os filhos do reino? De onde vem isso? Não é? Eles estão perguntando da origem do mal. Está também subentendida aqui nesta pergunta, até quando eles ficarão no meio ou junto com os filhos do reino? Até quando essa semente, que são os filhos, que são a semente do joio, os filhos do maligno, até quando eles vão ficar entre os filhos do reino, parecendo que são também filhos do reino? É isto que os servos estão perguntando quando eles perguntam, de onde vem, pois, o joio? Tá? De onde vem o falso? De onde vem aquele que se parece, mas não é? De onde vem isso, Senhor? A resposta do Senhor é linda. Está aqui no versículo 28, que é para ninguém ter dúvida, que é para exegeta nenhum, intérprete nenhum, vir dizer que eu não estou falando o que está na Bíblia, eu estou só falando a Bíblia. O Senhor responde no versículo 28, um inimigo fez isso. Então, o joio, os filhos do maligno, são plantados no meio da igreja, dentro da igreja, pelo maligno. São sementes dele, são filhos dele, são frutos dele. Lembram-se de Jesus muitas vezes, ao repreender aos seus inimigos, Jesus dizia assim, vocês são filhos do maligno. Lembram? Jesus fala isso claramente, é só você ler o Evangelho. Havia muita gente na religião, na religiosidade da época de Jesus, que parecia demais com aqueles que são do reino. Mas Jesus olhou para eles e disse, vocês são filhos do maligno. Pode ler os evangelhos. É disto que o Senhor Jesus está falando aqui na parábola do joio. Um inimigo fez isso. Bom, eu disse que são duas perguntas aqui. A primeira pergunta está dividida em duas partes. Já explicamos. Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta que os servos fazem para o Senhor da casa aqui. A segunda pergunta é esta. Queres que vamos e arranquemos o joio? Queres que vamos e arranquemos o joio, Senhor? Os servos, eles queriam se livrar, né? Ou livrar o campo daquela erva daninha de uma vez. Os servos gostariam de fazer isso. Os servos são os filhos do reino. São aqueles que nasceram de novo de fato. Aqueles que de fato foram eleitos pelo Senhor. Aqueles que de fato passaram por uma transformação, por essa regeneração do Espírito Santo. Esses são os servos, os verdadeiros filhos de Deus. Eles perguntam, queres que vamos e arranquemos o joio? Não é? Mais uma vez, eles queriam se livrar da erva daninha completamente. Eles queriam ajudar e arrancar a erva daninha ali. Mas notem que a resposta do Senhor agora não é só uma, como foi na primeira pergunta. A resposta do Senhor agora é dividida em duas partes. A resposta do Senhor está dividida em duas partes e isso é lindo. Olha o que é que ele responde. A primeira parte da resposta do Senhor à pergunta dos servos é esta aqui. Não. Não.
para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. A primeira parte da resposta do Senhor aos seus servos é: não, não arranquem o joio, não. Por quê? Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Esta parte da resposta do Senhor se refere ao crescimento do trigo e do joio. Há um cuidado do Senhor aqui com o crescimento do trigo. E é verdade que à medida que o trigo vai crescer, o joio também vai crescer junto. Mas há um cuidado do Senhor aqui com o trigo. Há um cuidado do Senhor da casa aqui com a semente que ele semeou, que é o trigo, e que nós já aprendemos pela própria explicação do Senhor Jesus, dos versículos 36 a 43, está a explicação clara. Nós já aprendemos que são os filhos do reino, são os filhos de Deus. Então, o cuidado do próprio Senhor com os seus filhos aqui. Não arranquem. Para que vocês, ao fazer isso, tentar fazer isso, não prejudiquem a minha semente, não prejudiquem o trigo, não prejudiquem os meus filhos, os filhos do reino. Deixa o joio aí. Cuidado. É muito parecido, não é? Ok? Esta parte da resposta se refere ao crescimento. Antes de amadurecer, ambos são muito parecidos, muito. Tentar destruir o joio podia significar também a destruição do trigo. A separação entre um e outro estava ou está além da sabedoria dos servos do Senhor. Fazer a separação entre trigo e joio está além da sabedoria dos servos do Senhor. Por isso o Senhor traz uma palavra de sabedoria para os filhos dele. Olha, não deixem o joio aí. Fiquem tranquilos, convivam com eles aí. Vai chegar o tempo em que a colheita ficará madura. Espera. A segunda parte da resposta do Senhor é esta: deixai-os crescer juntos até a colheita. Aleluia! Deixai-os crescer juntos até a colheita. Esta é a segunda parte da resposta do Senhor à segunda pergunta dos servos. Não é para sempre que a boa semente, que são os filhos do reino, e o joio vão estar juntos. O joio, que são os filhos do maligno. O Senhor está dizendo, não é para sempre. Vocês, meus servos, vocês, meus filhos, vocês, filhos do reino, não tentem separar o trigo do joio, porque isto não é para sempre. Isto é só até a colheita. Virá o tempo da separação. Virá o tempo em que trigo e joio serão separados eternamente, para sempre. Então deixem aí o trigo e o joio juntos no meu campo, que é a igreja, que é o reino de Deus. Deixem aí os meus filhos, os filhos do reino, e os filhos do maligno que estão aí juntos, que foram semeados pelo maligno. Deixem eles aí juntos. Não arranquem daí. Deixem aí. Até a colheita. Então, queridos irmãos, eu falei que nós tínhamos então 2 semeadores, 2 sementes, 2 perguntas, e hoje vamos para a quarta dualidade do texto. As 2 colheitas. As 2 colheitas. Você encontra no versículo 30, 39 a 43. No versículo 30
E nos versículos de 39 a 43, você encontra as duas colheitas. O Senhor Jesus falando sobre as duas colheitas. A colheita é a ceifa. A colheita é a consumação dos séculos. A colheita é o dia do Senhor. A colheita é o dia em que o juízo de Deus se fará presente para todos. Vai haver um juízo dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, e um juízo para os de fora. O juízo dentro da casa é para separar o trigo do joio. É para separar os filhos do reino dos filhos do maligno. Então, por isso virá a colheita, por isso virá a consumação dos séculos, por isso o juízo. A colheita do joio. Quando o Senhor Jesus fala sobre a colheita, dos versículos 39 a 43, é interessante que ele começa falando pela colheita do joio. Isso é muito importante. A colheita do joio, ou os filhos do maligno, será feita pelos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Notem que não são os filhos do reino que vão separar o joio deles. Não, não é não. Por isso eu disse, não, vocês não façam isso. Quem vai fazer isto serão os anjos. Os anjos farão esta separação na colheita. O joio será juntado primeiro, atado em feixes. Aqueles que não têm o caráter de Cristo, eles se unem, eles se ajuntam, eles se associam onde quer que eles estejam. Notem isto. Quando o Senhor Jesus fala que eles serão juntados em feixes, é assim mesmo. Os filhos do maligno, aqueles que não têm o caráter de Cristo, eles se juntam, eles se unem, eles falam a mesma língua, eles trabalham do mesmo jeito, eles agem da mesma maneira, eles se unem, é muito fácil a união deles. E você está vendo aí, dentro das igrejas, como os filhos do maligno se unem. No mundo, você está vendo como os filhos do maligno se unem em prol das causas deles. Como se unem. Os feixes estão sendo juntados para serem amarrados no dia da colheita. Eles se juntam. E isso é de Deus. Quando você vê dentro de uma igreja, dentro das igrejas do Senhor Jesus, os filhos do maligno que ali foram semeados, você percebe, eles estão juntos. Eles falam a mesma língua. Eles se associam para os propósitos deles dentro das igrejas do Senhor Jesus. É isso que Jesus está falando aqui, ok? O joio, falando sobre aqueles que se associam, né? Estes são aqueles que praticam a iniquidade, unem-se em favor do erro, unem-se em favor da mentira, unem-se em favor do engano, unem-se na defesa dos pecadinhos. Unem-se. Estes são o joio. Estes são os filhos do maligno. O joio, diz o Senhor Jesus, que ele será queimado, lançado na fornalha acesa. A palavra para lançado aqui é atirados. Como que quem está jogando fora, um troço que nunca prestou, esteve sempre aí dentro da igreja. Parecia demais com filhos do reino, mas que nunca prestou e não presta. Por isso, os anjos vão atirar, jogar, lançar, lançar no fogo. É este o sentido de lançar, atirar aqui. Significa, este atirar aqui, este lançar aqui, significa indignação,
dos anjos com o joio, indignação dos anjos com os filhos do maligno que estiveram presentes junto com os filhos do reino e muitas vezes incomodando os filhos do reino no trabalho do mestre, causando muito atrapalho dentro da igreja ao serviço do mestre, porque pareciam demais. Os anjos estão indignados, juntando em feixes e lançando-os na fornalha acesa. Esta palavra lançados ou atirados significa aborrecimento, desprezo. Fornalha, lugar de choro eterno, de ranger de dentes, dor e raiva. Dor e raiva. Dor por estarem passando, eles vão sofrer, vão passar por este sofrimento toda a eternidade. E raiva, porque eles vão contemplar pela eternidade o Cordeiro de Deus e os filhos do reino de Deus naquele lugar que foi preparado para os filhos do reino de Deus. Eles vão contemplar, então eles vão se morder de raiva pela eternidade, mas vão ranger os dentes de dor também, por causa do sofrimento das chamas que não se apagam. Ali não haverá trigo. Aleluia! Ali, naquelas chamas, não haverá trigo, somente o joio. Não haverá filho do reino, somente filhos do maligno. Somente aqueles que estiveram juntos com os filhos do reino, mas não eram dos filhos do reino. Estiveram juntos dentro da igreja, faziam tudo igualzinho, mas não eram filhos do reino. Ali naquele lugar só haverá estes. Não haverá trigo. Não haverá filhos do reino. A colheita do trigo. Primeiro falamos sobre a colheita do joio. Agora a colheita do trigo. O trigo simboliza e fala dos filhos do reino. Quem disse isso? Jesus. É só ler do versículo 39 a 46. 36 a 43. Jesus disse. O trigo são os filhos do reino. Será feita pelos ceifeiros esta colheita, pelos anjos. Os anjos colherão os filhos do reino. O trigo será recolhido no celeiro do dono da casa. O celeiro é a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para o meu celeiro, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículos 2 e 3. Este celeiro, para onde o trigo será recolhido, para onde os filhos do reino serão recolhidos, é o lugar onde os justos, os filhos do reino, resplandecerão como sol no reino de seu Pai. Quem disse isso? Jesus está aqui no versículo 43. Os justos resplandecerão como sol no reino de seu Pai. Que coisa maravilhosa! Ei, neste lugar não haverá joio. Neste lugar não haverá joio. Neste lugar que eu acabei de falar e descrever, não haverá filhos do maligno nunca mais. Nunca mais. Conclusão. Jesus ensinou seus ouvintes sobre a realidade das dualidades em seu reino aqui na terra. 2 semeadores, 2 sementes, 2 perguntas, 2 colheitas. Aplicação. Você e eu precisamos pedir ao Espírito Santo que nos sonde e nos ajude a perceber quem está semeando sua semente em nossas vidas. Quem é que está semeando sua semente em nossas almas, em nosso coração, em nosso caráter?
Quem está semeando sua semente? É o dono da casa? É o filho do homem? É Jesus Cristo? Ou é o inimigo, o maligno, o Satanás? Quem está semeando suas sementes no nosso caráter, na nossa alma? Perguntemos ao Espírito Santo seriamente sobre isso, porque isto diz respeito à eternidade. Isto é sério. Segundo, você e eu precisamos avaliar honestamente os frutos, as ações, os resultados que nós produzimos, pois só assim saberemos que tipo de árvore somos, se má ou boa. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Eu vou repetir, não sou eu que estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Sejamos honestos com os frutos que estamos produzindo. Olhemos para os frutos e as ações que nós estamos produzindo. Terceiro, você e eu precisamos levar a vida cristã ao extremo da seriedade, pois a vida eterna é assunto extremamente sério e radical. O inferno é real, o inferno é eterno, é terrível, é agonizante. A casa do Senhor Jesus e seu Pai é eterna. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento humano as maravilhas eternas que lá estão e estão reservadas para os filhos do reino, os santos, os eleitos, aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que vivem o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. E o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo é a santidade. Levemos a vida cristã a sério, a extremidade da seriedade. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, chegamos-nos diante do Senhor agora para suplicar que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude cada um dos irmãos e cada um dos filhos do Senhor que estão ouvindo, cada ouvinte que vai ouvir esta mensagem aqui no Brasil, fora do Brasil. Senhor, quem estiver ouvindo esta mensagem, ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a olharmos para nós mesmos e vermos o que é que estamos produzindo na vida cristã. Senhor, nos ajude a prestar atenção para ver quem é que está semeando em nossa vida, para ver quem é que está semeando em nosso caráter, se é o maligno ou se é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que o Senhor preparou algo tremendo e maravilhoso para os filhos do reino, não para os filhos do maligno. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que o inferno, as chamas que não se apagam, foram reservadas para os filhos do maligno, que estão no meio da igreja e que se parecem muito com a igreja. Nos ajude a lembrar, Senhor, que isto é sério. Oramos para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.